Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem! Estamos aqui no bastidores do Te Ajuda a Ser Mais Forte, em Jales, por isso estão ouvindo todo este barulho, pessoal. O evento muito agitado. Vamos dar uma espiadinha. Minha maternidade foi sonhada. A maternidade, para mim, era realmente uma idealização, um sonho a ser conquistado. Quando o Ricardinho nasceu, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Realmente ver aquele rostinho grudado assim no meu, após o nascimento, foi ímpar, uma sensação ímpar, sonho realizado. Eu sou mãe. Eu idealizei o meu filho, como todas as mães acredito que idealiza. Idealizei a minha maternidade, idealizei como seria o meu filho. As coisas foram indo muito bem. Quando o Ricardo tinha 1 ano e 3, 4 meses, eu comecei a ver uma regressão dele. Isso me deixou muito em estado de alerta. O que está acontecendo? O que está acontecendo com meu filho? De certa maneira, de primeiro momento, eu me culpei muito. Falei, o que eu fiz de errado? Esse momento para mim foi muito difícil. Eu aceitar que alguma coisa estava acontecendo porque eu não queria. Eu não queria. Eu sonhei com a minha maternidade tinha que ser linda. Minha maternidade tinha que ser do jeito que eu idealizei. Eu, muito leiga, falei assim, eu acho que é falta de um irmão. E fiquei grávida. No dia que eu descobri minha gestação de gêmeos, eu descobri na avaliação fonoaudiológica que o Ricardo poderia ter o diagnóstico de autismo. A relevância de um evento como esse é que aqui a gente muda jornadas. As pessoas elas saem mais amparadas, mais empoderadas para entender o que se fazer e da forma correta. O impacto social eu ainda tenho medo, porque eu sou feliz com ele, ele é a criança mais maravilhosa que existe na face da Terra. Ele tem... Acho que assim, o medo, ele vem junto com essa questão de eu não sei como será, mas ter em mente isso. Eu estou fazendo o melhor que eu tenho, com os recursos que eu tenho, dentro da possibilidade que eu tenho. Então, o que faz uma mãe, ou um cuidador, ou a família enxergar possibilidades para poder ressignificar? Sempre o lado bom da vida. Eu me colocava numa posição que eu achei que eu já tivesse feito tudo na vida. Achei que minha vida era completa.
E depois do diagnóstico do Cardim, a gente começa a perceber que tem muita coisa para fazer, né? Então, na realidade, o Cardim veio para ensinar para a gente o que é o amor verdadeiro. O Cardim me deu muito mais força para trabalhar, mas muito. Eu achei que já tivesse feito de tudo na vida e a gente aprende que tem que lutar por muita coisa. Eu aprendi a admirar muito. Somos os sonhos de quem acredita. Somos todos um. O autismo não é culpado de nada, não é problema exagerado para ninguém. É como qualquer outra coisa da vida, basta a gente se adequar, lutar e viver bem e ser feliz. Eles são muito felizes e é obrigação nossa ser feliz com eles também. Cada um daqui
daqui hoje sair transformado, ressignificado, com força para poder fazer com que meu filho evolua a cada dia mais, vou fazer o meu melhor, eu acho que isso que é a mensagem que eu quero trazer para cada um aqui. Para você que não pôde vir participar, não deixe de ficar de olho aqui no Outspod, que tem muitas entrevistas bacanas, então já se inscreva no canal, já deixe seu joinha, curte, comenta. Quanto mais vocês participarem aqui, mais o YouTube, as plataformas vão entregar para vocês conteúdo. E isso aqui é muito importante, né, para o crescimento do canal, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje. Contato visual, pessoal. É realmente importante trabalhar isso? Ou é mais uma chatice dos neurotípicos que estão querendo o quê? Moldar vocês, autistas? É uma chatice nossa? Ou não? Isso realmente é importante? A gente sabe que tem uma polêmicazinha aí no meio da nossa comunidade autista. Então, para conversar sobre esse tema, eu trouxe ele, nosso neuropediatra mais amado deste país, minha gente. Recebam com muito carinho, Paulo Liberalesso. Uma salva de palmas! Muito bem, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite, Mirella. É sempre muito gostoso estar aqui com você. A gente sempre consegue desenvolver muitos temas e esse vai ser um tema muito, muito relevante, porque ele é um tema, ao mesmo tempo, ele é um tema que ele está na boca do povo, mas ele é um tema extremamente complexo, na verdade, do ponto de vista da neurociência. Então, vai ser um prazer tentar desenrolar isso aí. Então, esse tema eu estava aguardando para conversar com você mesmo, porque eu acho que são poucas pessoas que têm assim, o seu dom de trazer com clareza, na verdade. Porque eu acho que, especialmente autistas nível 1 de suporte, assim, às vezes ficam polemizando temas na rede. E aí digo por mim, tá, pessoal? Isso é opinião minha mesmo. Discutindo o sexo dos anjos, coisas que não agregam muito, tá? Todo mundo tem seu lugar de fala, quer falar, quer discutir. Maravilha, na sua página, perfeito, tá? Mas já ouvi, né, sobre isso de cresci sem olhar nos olhos e isso não me atrapalhou em nada, ou então vocês estão querendo doutrinar. Muitas vezes em que eu postei vídeos dando orientação para outras mães de formas como eu fazia com o Arthur, né, para melhorar a performance visual dele, o tempo de sustentação dele, né, de contato visual. E eu levava um monte de hate, né, de autista adulto vinha lá falando, porque você está querendo normatizar seu filho, você quer, né, enfim, como fala, adestrar seu filho, aquelas coisas xaropice toda, né? E eu tenho uma opinião, né, muito assim, que tanto para autista adulto, tá, quanto para criança, essa questão de regras sociais que facilitam muito a vida em tudo. E aí, se você não quer, se você é adulto e você não quer, não tô afim, sei fazer, sei ter contato visual, não quero virar a cara e, enfim, tudo bem, mas você vai ter essas consequências disso, né? Agora, tem crianças que, se você não fizer esse tipo de treinamento, nem essa chance ela vai ter. Então, quando são crianças que têm prejuízo de aprendizado, você tem que habilitar ela ao máximo. E aí você dá opções para que um dia, ela, enquanto adulta, ela possa escolher. Tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E aí, se ela quer decidir ser xaropona enquanto socialmente convivente, então ela que seja, vamos dizer assim. Mas não ensinar, e isso assim, é uma fonte de aprendizado, assim, o contato visual, ele encadeia vários outros aprendizados, não é mesmo? Estou errada? Eu quero fazer uma discussão um pouco antes, Mirella, dessa discussão, usando o termo que você falou, lugar de fala, né? As pessoas costumam dizer assim, o lugar de fala da pessoa autista. Não existe a pessoa autista, o que existe é o indivíduo. Então, você já percebeu que as pessoas que usam esse termo, o meu lugar de fala, são autistas que falam? Isso é uma questão que eu acho que ela pode parecer uma tolice, mas na verdade faz toda a diferença. Porque quando eu pego aquela minha criança de 8 anos de idade, autista nível 3, com deficiência intelectual que não fala, qual é o lugar de fala dela? Então ela não tem. Então, não existe, né? Então, quando um adulto autista nível 1 diz o seguinte,
Eu acho que não preciso olhar nos olhos. Eu respeito total. Só entenda o seguinte, isso não é o lugar de fala da pessoa autista, é a sua opinião. O que tem todo valor, não tem nenhum problema. Agora, eu também tenho a minha opinião e uma criança de 8 anos que possa falar tem a opinião dela. Então, porque isso às vezes é passado na mídia como assim, as pessoas autistas pensam assim. Não, você pensa assim. Exato. Você pensa assim. E se alguém eventualmente pensa diferente de você, ele tem o lugar de fala dele, daquele indivíduo, é a forma como ele entende isso. Só para que isso não fique de uma forma generalizado, que os autistas nível 1 acham, não é verdade. Algumas pessoas pensam dessa forma e outras pessoas vão pensar de outra. Bom, quando a gente fala especificamente sobre contato visual, nós não estamos falando sobre a área primária da visão. No cérebro, isso funciona assim. Existe um pedaço do cérebro, que é um pedaço muito nobre, que se desenvolve muito cedo no cérebro do feto, que ele fica bem aqui atrás. O cérebro ele tem 2 hemisférios, né? Quando ele se junta atrás, ele se junta e forma um vinco, né? Um sulco aqui no meio. Aquela borda do vinco ali atrás se chama área 17 de Corbinian-Brodmann, é a área primária da visão. Então tudo o que a gente está enxergando aqui, a gente está enxergando porque está chegando nessa área 17 de Corbinian-Brodmann, também é chamada de sulco calcarino. Essa é a área primária da visão. Essa área ela só permite que você veja. À frente dessa área, e aí é uma área muito maior do seu cérebro, que está em toda essa lateral aqui do cérebro, é a área visual associativa. Quando uma informação ela chega na área primária da visão e você enxerga aquilo, imediatamente essa informação visual ela é jogada para as áreas associativas. E as áreas associativas vão te levar a tomadas de decisão. Por exemplo, você está andando no chão e você vê uma cobra. Você viu a cobra, aquilo chegou na área primária da sua visão. Milionésimos de segundo depois que isso aconteceu, essa informação ela é passada para as áreas associativas e as áreas associativas elas vão começar a conectar aquela informação com todas as experiências que você tem. Eu tive uma criança autista com deficiência intelectual que ela morreu por uma insuficiência renal porque ela pegou uma aranha na mão. Ou seja, ela viu a aranha, tanto ela viu que ela pegou a aranha na mão, isso faz uns 3, 4 anos. Só que ela viu a aranha, mas essa informação ela não foi conectada com outras áreas do cérebro que deveriam ter advertido esta criança de que não deve pegar aranha, porque é perigoso. Então, o que eu quero dizer? Quando você diz o seguinte, é importante olhar no olho ou não? Depende. Se você for um sujeito adulto, ou nem precisa, pode ser um adolescente, um jovem, um idoso autista, é totalmente opcional. Você pode tomar a decisão de olhar ou não nos olhos. E depois nós podemos discutir até a repercussão social que isso vai ter, que você introduziu esse tema, mas você tem esse direito. Agora, quando você imagina um bebê autista de 2 anos de idade que não olha nos olhos, a interpretação disso é totalmente diferente. Por quê? Porque um bebê autista de 2 anos, primeiro, ele não tem a capacidade para decidir se ele quer ou não olhar nos olhos, para começar a conversa. Depois, contato visual é uma habilidade que na análise do comportamento a gente chama de habilidade pivotal. O que é uma habilidade pivotal? É uma habilidade que quando você ensina, ela te dá acesso a outras habilidades. Então, olhar nos olhos é uma habilidade pivotal. Andar é uma habilidade pivotal. Olha esse exemplo aqui. Você imagina uma criança que não anda. Não anda porque ela tem algum problema nas pernas, paralisia cerebral, ela não anda. Você concorda que se tiver uma porta, a porta é uma barreira intransponível? Sim. Porque se ela não anda, ela não consegue ficar em pé, ela não consegue fazer isso aqui, abrir a porta. Se eu ensino ela a andar, agora ela pode ficar em pé, pegar um trinco e fazer isso aqui. Então ela é uma habilidade pivotal, ela deu acesso agora ao que está além daquela porta. Uma criança que não anda, por exemplo, uma criança acamada, a perspectiva mundial dela ela é muito restrita, ela só consegue olhar até determinada altura. Se essa criança consegue ficar em pé, se essa criança consegue escalar, a perspectiva visual dela é o mundo inteiro. Então o contato visual é uma habilidade pivotal. É impensável você fazer treino de bebês autistas sem treino de contato visual. E outra coisa, às vezes as pessoas pensam em contato visual como isso aqui assim, ó,
Contato visual é muito mais do que isso. Se você observar duas pessoas que estejam jantando juntas, por exemplo, elas não ficam assim, ó. Não é assim. Elas ficam assim, elas fazem assim, assim, daí depois elas cruzam de novo aqui, depois elas fazem assim. Porque o contato visual, ele tem uma quantidade em que é considerado socialmente aceitável. O pouco contato visual, ele é socialmente ruim, mas o excesso também. Então, se você resolver ficar fitando uma pessoa assim, Sim. ela vai se sentir totalmente desconfortável, Sim, porque sim. não é quanto mais melhor. Sim. Então, o contato visual, ele tem uma quantidade em que ele é socialmente aceitável e outra. O contato visual, ele permite o que a gente chama de varredura. Varredura assim, ó, vamos supor que eu estou te dando uma notícia ruim e estou olhando nos seus olhos e você começa a fazer cara de choro. A cara de choro, ela não vai envolver alguma coisa na boca, fazer boca de choro, alguma coisa assim. Se eu não conseguir fazer uma boa varredura aqui no seu rosto e perceber todas essas nuances, essas mudanças muito discretas da musculatura do seu rosto, coisa e tal, eu vou ter uma dificuldade enorme de pragmática não verbal, ou seja, eu não vou conseguir interpretar o que está acontecendo com você. Então, o contato visual, ele não é um acaso, né? Ele não é só para que ele aconteça do ponto de vista social, é para que você consiga entender muito da reação do outro. Então, a perspectiva é essa. Na criança pequena autista, o contato visual ele vai ser ensinado, ele faz parte de um bom programa de ensino para uma criança autista. Num indivíduo maior e que tenha o julgamento crítico a respeito disso, ele é opcional. Algumas pessoas costumam dizer, já vi isso também em rede social, as pessoas dizendo assim, não, mas isso é uma violência. Espera um pouco, mas então você está partindo do pressuposto geral de que, para pessoas autistas, olhar nos olhos é aversivo. Onde está escrito isso? Não quero saber a sua opinião. Eu quero saber onde está escrito isso. Onde está a pesquisa que documenta que manter contato visual é aversivo no transtorno do espectro do autismo. Aí você vai dizer assim, não, peraí, Paulo, para mim é, para você. Mas isto é, de novo, a sua opinião. Isso não é um conceito que ele possa ser generalizado para que, com base nesse conceito, a gente crie um protocolo dizendo o seguinte, não, a partir de agora, nós entendemos que é absolutamente aversivo ensinar contato visual para a criança autista e, portanto, claro que a gente não trabalha com aversividade, nós vamos tirar isso dos programas. Existe essa pesquisa. Então, se algum dia existir um corpo de pesquisas que justifique você se debruçar sobre isso, vale a pena pensar sobre isso, mas até o momento isso não é verdade. Eu acho isso tão surreal. Primeiro que, assim, ó, ainda abordando a questão de crianças. Para mim, o contato visual que eu tenho com o meu filho, isso desde muito cedo, também sempre esteve intrinsecamente ligado aos treinos de habilidade de segurança que eu tinha com ele, principalmente em ambientes públicos. Por quê? Se eu estou com o Arthur e, de repente, a gente está afastado de alguma distância e alguém se aproxima dele, que é alguém estranho, alguém que me causa alguma preocupação, eu quero conseguir fazer alguma expressão facial para o meu filho, algum contato com ele de alguma forma, que ele perceba a sua comunicação. Perceba a minha comunicação para do tipo, se afaste, sai daí. Né? Isso aconteceu recentemente, por exemplo, a gente andando no bairro, eu estava no meu bairro, um bairro muito residencial, um bairro muito calmo, muito tranquilo, isso. Mas recentemente está sendo construído um supermercado muito grande e trouxeram mão de obra de muita gente de fora. Então tem tido muita gente estranha no bairro e estranha na cidade, né? Bom, e eu estava caminhando com o meu filho e os cachorros, e ele com a petitiquinha na coleirinha e eu com o maior na coleira, e o Arthur deu um certo distanciamento de mim. E tinha uns caras esquisitos, assim, meio que escondidos num canto mais escuro, tal. Meu filho tem dificuldade de fazer leitura de expressão facial. E eu treino exaustivamente isso com o Arthur. Sempre treinei. Mas
Quando eu chamei o Arthur, inclusive isso de treino de nome também, que às vezes as pessoas acham que o treinar o nome Arthur, acha que é só, sei lá, bobajaiada. Para mim também isso é treino de habilidade de segurança, porque a hora que eu chamar ele precisa parar e me ouvir, porque pode ser uma questão de segurança. E nesse dia foi que eu chamei ele, Arthur. Os caras olharam também. Eu só olhei para o meu filho. Ele entendeu na hora e veio para perto de mim e a gente mudou a rota. E aí ele falou, mamãe, o que foi? Aqueles caras eram esquisitos. Falei, eram esquisitos. Ele entendeu na hora, eu não precisei falar nada. Foi o nosso contato visual e ele entendeu. Então, como é que as pessoas podem dizer que esse tipo de treino, esse tipo de contato, que isso não é importante? Isso é extremamente importante. Mas é porque eu te falo, né, o negócio do lugar de fala. Mirela, a pessoa que fala isso, ela está entendendo essa perspectiva sobre a visão dela, sobre a forma como ela entende o mundo, né? Então, para ela, eu tenho certeza que o indivíduo que fala isso, o autista nível 1 que fala isso, adulto, para ele isso é verdade. Ele não está polemizando, ele não quer criar uma situação, não é nada disso. Ele acredita de fato. Mas é que isso é uma contingência restrita à percepção dele. Nós não podemos admitir que isso seja alguma coisa generalizada. E eu vou te dizer uma outra coisa. Vamos então imaginar o que é um fato, e eu realmente penso assim, eu acho que se você é um adulto autista e você não quer olhar nos olhos, não tem problema nenhum. Você consegue viver socialmente sem olhar nos olhos. Só que você tem que estar preparado para a repercussão disso, para as consequências. E aí, vamos exagerar um pouco e vamos falar porque olhar nos olhos é uma habilidade social, que ela é treinável, é um comportamento aprendido, né? Vamos pensar em outras habilidades sociais. Vamos para o grupo das habilidades sociais de civilidade, por exemplo. Então vamos agora falar de cumprimentar pessoas e iniciar uma relação. Se despedir de pessoas e encerrar uma relação e usar palavras de gentileza. Veja assim, eu vou dar um exemplo e você vai entender. Dá a mão para mim. Deu certo. Vamos de novo. Dá a mão para mim, por favor. Deu certo. Mirela, você pode fazer uma doação do seu carro para mim? Não. Você pode, Mirela, fazer uma doação do seu carro para mim, por favor? Não. Então, a palavra por favor, você entende que ela não tem função? Função. O que eu pedi para você com por favor, deu. O que eu pedi para você sem por favor, deu. E o que você não vai fazer de jeito nenhum para mim, você não vai fazer com por favor ou sem por favor. Portanto, palavras de gentileza é uma contingência social. É totalmente cultural. Dependendo do lugar do mundo, por exemplo, se você for para o Japão, você nunca vai ouvir tanto por favor e obrigado. As crianças fazem isso na calçada. Por quê? Porque é cultural, totalmente cultural. No Brasil, arrisca você passar um dia inteiro sem ouvir um por favor. Pode acontecer. É totalmente cultural, não tem função. Agora, vamos pensar assim. Eu sou médico-chefe de um programa de residência médica e eu vou contratar um médico residente para trabalhar comigo. E é uma vaga muito concorrida, tem muitas pessoas que estão querendo essa vaga. E aí eu coloco aqui 3 pessoas. Uma é uma pessoa muito educada. Ela falou bom dia quando ela chegou, ela perguntou como eu estava, ela usou por favor, ela falou por gentileza, ela disse com licença. Quando ela saiu, respeitosamente ela me deu a mão e ela foi embora. E ela tem um bom currículo. A outra pessoa que está do lado é uma pessoa que tem um currículo tão bom quanto a primeira, mas ela sentou, ela não me falou bom dia, ela se levantou, foi embora e não se despediu. Qual você acha que eu vou contratar? A primeira, sem Então dúvida. vamos lá. Então o que acontece? Aí você pergunta isso para esse pessoal mais radicalizado no movimento, eles dizem assim, todas as pessoas, a sociedade é obrigada a aceitar a pessoa autista. Perfeito. A gente é obrigado a aceitar tudo. Você é obrigado a aceitar a pessoa autista. Se você não gosta, é obrigado a aceitar. Se você também é racista, você é obrigado a aceitar uma pessoa que não tem a tua cor. Se você é evangélico, você é obrigado a aceitar um bandista. Tá tudo certo. Só que eu não sou obrigado a te convidar para minha casa. Então, por exemplo, se eu sou evangélico e você é um bandista, ou se eu sou um bandista e você é cristã, e eu não quero te convidar para minha casa, eu não convido. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente coloca um determinante, que é o seguinte, eu sou assim e todo mundo tem que me aceitar, perfeito.
Só que o fato das pessoas te aceitarem não significa que elas vão conviver com você. Sim. Então, esse exemplo que eu estou dando, ele é um exemplo que você vai falar assim, mas então eu vou na justiça, coisa e tal. Não, o processo seletivo é meu. Quando você me perguntar, eu vou falar assim, não, eu selecionei essa pessoa porque ela é tecnicamente mais qualificada. E você vai ficar de fora. Então, eu acho que qualidade de vida, ela perpassa um pouco essa discussão do você tem que me aceitar. Sim, sem Porque dúvida. embora as pessoas aceitem, você vai ter uma qualidade de vida péssima se você resolver passar a vida sem falar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, muito obrigado. A sua qualidade de vida vai ser muito ruim. Por quê? Porque as pessoas não vão ter prazer em estar com você. Você não será convidado para as coisas. Você vai ficar para trás dos processos seletivos de emprego. Então, eu tenho sempre muito cuidado de falar isso, porque eu entendo o quanto é difícil para uma pessoa autista usar a palavra por favor. Sabe por quê? Porque não tem função. E eu já falei muitas vezes isso. O cérebro de pessoa autista é um cérebro extremamente econômico. Ele vai usar na comunicação aquilo que tem função. Eu acabei de te dar um exemplo, te mostrar que por favor não tem função. Você quer ver o exemplo? Você tem filho autista. Sabe aquela criança que 792 mil vezes você tem que chegar num lugar e falar para ela assim, filho, cumprimenta a tia. Todo sábado você vai na casa da tia e você tem que falar, filho, cumprimenta o primo. Filho, fala oi para a tia. Sabe por quê? Porque não tem função. Vamos falar de falar oi. Eu sempre dou esse exemplo no meu consultório, acho que até para você talvez até já tenha dado. Você imagina assim, eu estou no meu consultório ali, sentado aqui. Tá com o meu computador aqui e a família tá lá fora esperando, tá certo? Eu já sei que você, teu marido e teu menino estão lá fora, porque eu tô vendo aqui no meu computador. Vocês que estão lá fora já sabem que eu tô aqui dentro, porque vocês vieram falar comigo, tem horário marcado. Olha como isso é uma coisa estranha. Todo mundo já sabe o que está acontecendo. Aí quando você entra, eu falo, oi Mirella, e dá um beijo. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Essa emoção, ela não aconteceu de verdade. Porque esse oi, ele é um marco cultural de que nós estamos começando uma relação. Veja quando você vai embora. A consulta acabou. Daí eu te dei uma receita, um laudo, tal, Roberto, não sei o que lá, tal, acabou. Aí vocês levantam para ir embora. Daí eu pego na mão do seu marido, dou um tapa nas costas dele, dou um beijo no seu rosto, passo a mão na cabeça do seu menino e vocês saem. Para que serve isso? Todo esse conjunto de comportamentos, olha que complexo. Dou a mão pro Roberto, tapa nas costas dele, beijo em você, passo a mão no menino e vocês vão embora. Qual que é a função? Nenhuma. E isso é uma questão cultural, só que a questão é que se você não fizer, quando você sair da consulta, você vai falar pro teu marido, Roberto, o Paulo é muito grosso, ele não cumprimenta a gente, ele nem se despede. Entendeu? Dependendo do quanto você não gostou disso aí, você vai falar assim, Roberto, quer saber o seguinte? Eu vou naquele outro médico, o cara é muito mais querido, muito mais gentil, e eu fiquei sem paciente. Por quê? Porque eu, por alguma contingência, decidi que falar oi, se despedir e usar palavras de gentileza não tinha utilidade. Então, pessoal, para quem for tomar essa decisão na vida de que não vai desenvolver as habilidades de civilidade, não tem problema. A sociedade continua te respeitando enquanto pessoa humana. Só que você tem que entender que haverão repercussões. E essas repercussões, elas não são repercussões claras. Porque num momento como esse, por exemplo, se eu não tivesse te dito oi, você não iria chegar para mim e falar assim, você não tem educação, você não vai me cumprimentar? Você não vai. Mas quando você sair, você vai falar pro seu marido. Você vai falar assim, Roberto, eu achei o Paulo tão grosso. O cara é grosso, que não trata a gente direito, nem olha no olho. Ficar aqueles ressentimentos, aquelas coisas veladas, que daí o autista aí que não vai perceber mesmo nunca, né? Total. Aí que não vai perceber. É interessante isso de você dizer, de não ter uma função, né? Eu que não tenho uma cabeça autista, eu super entendo tradições culturais. Tipo, para mim faz todo sentido. Todos os rituais culturais, assim, dos lugares que eu vou, assim, e para mim é tudo muito genuíno e verdadeiro. Só que para o Arthur é tudo super ensaiado e tem que ser repetido todas as vezes. E todas as vezes eu preciso melhorar a riqueza de detalhes da explicação que eu dou, da demanda.
Ó, pessoal, é porque do evento aqui, alguém tá gritando no microfone. Então, se eu chegar e falar assim, ó, a gente vai na terapia, e eu disser, ó, você chega lá e cumprimenta a tia fulana. Chegar lá na sala e tiver mais ciclano e beltrano, ele vai falar só com a tia fulana. Então, eu tenho que melhorar e dizer, ó, cumprimente quem tiver na sala. Se tiver mais pessoas, dê oi para todos, porque senão ele vai só na tia fulana que eu falei, né? Você veja, Mirela, como vou usar o exemplo que você deu, como essas questões de função é sempre uma questão de quantidade de comportamento, né? Porque, veja um pouco assim, ó, isso é muito comum, principalmente em autistas nível 1, quando eles eram nível 2 e eles vão passando para nível 1 e continuam sendo treinados, coisa e tal, é muito comum do comportamento que ele era desviado para baixo, que ele era menos, ele começar a desviar para cima. Você vê isso em adolescentes autistas nível 1, acontece assim, ó, ele era nível 2, então ele falava menos do que devia, olhava pouco nos olhos e tal, e ele passa a vida inteira dizendo assim para ele, fala assim, olha, tem que olhar nos olhos, tem que cumprimentar as pessoas, tem que falar com as pessoas tal. Tá, mas quanto? Qual é a métrica disso? Ou seja, porque veja, se eu vou conversar com você, que é uma amiga minha, uma mulher casada, tem uma quantidade de conversa que eu posso ter. Uma quantidade de coisas que eu posso falar, tem coisa que eu não posso, e o meu cérebro sabe exatamente disso. Quando eu vou conversar com a minha filha Maria Clara, que é uma adolescente de 15 anos, tem uma outra quantidade, tem coisas que eu não posso falar para ela. Quando eu vou conversar com a minha esposa, que eu tô casado há 26 anos, tem uma outra quantidade, uma outra... É quantidade mesmo de coisas que eu posso falar com ela que eu jamais falaria, por exemplo, para você. Então, o transtorno do espectro do autismo, às vezes a pessoa perde a métrica disso. E aí o comportamento descamba para o outro lado. É aquele sujeito autista nível 1 que a sociedade olha para ele e fala assim, meu, puta cara sem noção. O que é o cara sem noção? Ele não é o cara que fala menos, ele é o cara que fala mais. E eu sempre dou o exemplo de elevador, né? Você assiste muita aula minha, você já deve ter me ouvido falar isso. Você tá no teu prédio e aí você entra no elevador. E aí, dentro do elevador, tem uma senhora, uma mulher lá de 40 e poucos anos de idade, que você sabe que ela é moradora daquele prédio, mas você não conhece ela, você viu ela ali dentro, mas não tem intimidade nenhuma. Então, o que uma pessoa típica vai fazer? Ela vai entrar e vai falar assim, oi, daí a pessoa fala olá. Acabou. Não precisa de mais nada. Olha o estranho. Eu entro e tem uma mulher de 40 anos no elevador, que nem sei o nome dela, eu só sei que ela mora ali também. Aí eu entro e falo assim, oi. Daí ela fala assim, oi. Daí eu falo assim, como você chama? Daí ela fala assim, Mirela. Daí eu falo assim, você mora aqui? Daí ela fala assim, moro. Daí eu falo assim, é mesmo? Em que andar? Você percebe que vai chegar um momento que essa pessoa vai chegar e vai falar assim, olha, desculpa, eu tô desconfortável, porque você tá me assustando. Eu não quero falar sobre isso, eu tô começando a achar... Mas você percebe que se você pegar só o conteúdo da fala, é ok. Qual o seu nome? Você mora aqui? Qual andar você mora? É ok. Só que do ponto de vista da quantidade, desviou para cima. Ela vai chegar e vai falar assim, olha, desculpa, eu acho que você está sendo invasivo. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar com você, eu não quero te dizer em qual andar que eu moro. Só que quando você ensina uma pessoa autista a falar, quando você ensina a cumprimentar, quando você ensina ela a se comunicar, é impossível você ensinar a quantidade. Sabe por quê? Porque a quantidade não é doutrinada pelo meu comportamento, é o teu. Ué, se eu fizer uma pergunta pra você, que é uma mulher casada, uma pergunta assim, nossa, menina, achei super bonita essa pulseira aqui, onde você comprou? Paulo, comprei no shopping, coisa e tal. Ok. Mas se eu fizer uma pergunta pra você, muito pessoal, que você não quer responder, quando eu acabar essa pergunta, eu vou perceber que você não quer responder. Porque você vai fazer uma cara, pra mim, alguma coisa assim... Sim, sabe assim, não, pera, você está passando o limite, eu não quero falar sobre isso. Só que como que eu sei a quantidade? Porque eu faço uma boa varredura facial, eu estou olhando no teu olho, aí eu estou olhando aqui, eu falo assim, caramba, essa mulher não está gostando desse papo que eu estou falando aqui. Imediatamente, o meu comportamento vocal, ele passa a ser controlado pelo seu comportamento. E aí eu falo assim, né, imagina, brincadeira, menina, tu falou de outra coisa. Entendeu? Agora, quando você parte do pressuposto que a gente vai fazer as perguntas para uma pessoa assim, tu tá aqui, eu vou fazer uma pergunta assim, aí eu falo uma besteira que você não gostou, eu faço a leitura a partir de qual percepção, se eu não tô olhando para você? Nenhuma, sim. Então, assim, de novo, eu acho que você pode tomar essa decisão.
Só que assim, você vai ter muito problema Muitos social problemas. quando você decide. Veja que eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é quando você está conversando com alguém, como nós dois estamos aqui, estamos só nós dois conversando. Cara, se eu não for olhar pra você assim, eu vou olhar pra quê? Pra caneca? É diferente quando você tá, por exemplo, numa mesa. Tô assim, ó, nós Isso. estamos aqui em Mais 6... dinâmico, Cara, nós né? estamos em 6 casais aqui. E aí, tudo bem, eu sou autista, eu fico daí vendo aqui, ó, o podcast mais atípico do Brasil. E fico aqui assim, ó, tudo bem, e tá tudo rolando. E daqui a pouco alguém fala comigo e eu falo, putz, eu acho também, penso assim, viu? E daqui a pouco eu volto aqui. Dá para ser assim. Sim. Eu não acho que a gente precise radicalizar, Sim. chegar e falar assim, ô Paulo, presta atenção, cara, olha o que está acontecendo, olha aqui para as pessoas, não tem necessidade. Sim. Mas em situações sociais específicas, é muito relevante você olhar para os olhos. Performar, né? O Arthur, eu faço muito treino disso justamente para essa leitura social como um todo. E ele tenta buscar. Então, por exemplo, eu acho tão bonitinho, ele fica buscando essas leituras. Então, 2 situações me chamaram bastante atenção recentemente dele. Tem um filhinho de um amigo nosso que ele é muito alegrinho, pititiquinho, uns 2 anos e pouquinho, mas sabe aquele nenezinho boa praça, que sorridente, assim? Fofo, querido. Sorridente. Ele tinha tirado um cochilinho e saiu do quarto sorrindo tanto. E aí o Arthur viu ele passando assim e falou assim, mamãe, por que o João tá tão feliz, né? Eu assim, filho, o João, ele é feliz, você viu? O João é sempre assim, muito sorridente. Por quê, mamãe? Meu filho, o estado de espírito, ele é assim, tem gente que é mais sério, tem gente que é mais sorridente, né? O João tá sempre sorrindo. Ele, tá bom. Tá, passou umas 2 semanas, encontramos uma outra priminha nossa, também, boa praça de tudo, sorridente, e a gente tava em família e todo mundo falando da Rebequinha. Tipo, gente, a Rebeca, que menina sorridente, aquela menina é demais, é simpática, que menina carismática, tal. Aí o Arthur, mamãe, eu não consigo ficar muito assim, muito tempo, sabe? Eu fico mais assim, eu não consigo. Aí a gente começou a rir. Eu falei, filho, você não precisa ficar assim. A gente falou isso da Rebeca, aí eu lembrei do João, né? Falei, cada um é de um jeito, e tudo bem. Aí ele, mas eu sorrio também, mas é que eu não fico toda... Aí eu, filho, você tem o seu jeito, a Rebequinha tem o dela, não precisa, né? Aí ele, mas se eu não ficar sorrindo o tempo todo, os amigos não vão querer brincar comigo? Eu falei assim, filho, veja, se você for num parquinho, tem uma turma que você não conhece, ou tem alguns amigos e você quer chegar a brincar com as crianças, falei, pensa comigo. Você acha que se você chegar sorrindo e falar, oi, amigos, posso brincar? Se você chegar sorrindo, ou se você chegar com a cara mais fechada, oi, gente, qual que você acha que você vai ter mais chance, assim, de fazer amizade? Ele, eu acho que se eu chegar sorrindo. Eu falei, então, se você tiver num momento de chegar numa turma que você queira brincar e fazer amizade, acho que se você sorrir mais, se você estiver mais aberto, acho que esse tipo de postura sua pode te ajudar. Mas se você tiver afim, falei pra ele. Por exemplo, a mamãe quando fica viajando muito no aeroporto, eu não tô afim de fazer amizade. Eu ponho fone de ouvido já para não falar com ninguém e fico com a cara fechada, porque eu não tô afim de fazer amizade. Se eu tivesse querendo fazer amizade, eu estaria mais sorridente. Vai do momento. Aí ele falou assim, então tá. E nisso, a gente tava passando e tinha 2 meninos brincando de bicicleta. E ele tava parado do meu lado. Na hora, ele fez assim e saiu pra ir com os meninos. Tipo, sabe, muito automático, assim, tipo, não é instintivo, sabe? Ele entendeu a recomendação. Entendeu a recomendação, mas você vê que é ensaiada, assim, não mas é, você né? vê, eu sempre penso, Mirella, uma vez eu fazia e o pessoal achou que era brincadeira, mas não é brincadeira. Você já percebeu que todo mundo, quando vai tirar foto, sorri? Por quê? Qual é a lógica disso? Não, tô perguntando de verdade. Qual é a lógica? Você vai tirar uma foto e você sorri. Por quê? Eu acho mais bonito as pessoas sorrindo do que não, com a cara fechada. Você acha cara sério? O bonito, uma moça quando vai desfilar, ela não sorri. Ela anda normal. Desfile. Ou então uma foto posada, Mas bonita. por que na foto a pessoa sorri?
Não tem lógica. Ué, porque se isso fosse verdade, todo mundo devia andar sorrindo o dia inteiro, se for mais agradável constantemente. E aí eu acho engraçado, quando um autista vai tirar foto, ele não sorri. E aí a pessoa se incomoda com isso. E aí alguém fala assim, não, sorria. Só que não tem motivo nenhum. E aí a pessoa faz assim, ó. Uhum. E daí a pessoa fala assim, mas peraí, esse sorriso está muito artificial. Claro, porque não é real. E eu tenho um negócio com foto, menina, porque eu tiro muita foto, né? Uhum. E chega uma hora que eu vou esquecendo que tem que rir. Uhum. Porque não tem sentido. Do ponto de vista racional, não faz nenhum sentido a pessoa colocar um celular na sua frente e você sorrir. Não tem sentido, né? E é o tipo de comportamento que eu entendo que ele é um pouco autístico, mas se você for pensar racionalmente, é a mesma questão para o seu filho. Quando ele chega e pergunta assim, posso brincar? Cara, por que se estiver mostrando o dente é mais fácil? Qual que é a lógica? Não tem lógica nisso, né? É porque exerce controle sobre o comportamento do outro, entendeu? Isso. Então, só que isso é uma coisa totalmente contraintuitiva para um cérebro que ele quer resolver problemas, que ele é muito objetivo na resolução do problema. Esse comportamento intermediário de sorrir é igualzinho o comportamento do por favor. Não tem sentido. Não tem sentido. Você vive com adultos autistas, né? Você conversa muito, você tem próximo de você, você já entrevistou muitas dessas pessoas, né? Não é raro que as pessoas falem assim, meu Deus, aquele cara ele é tão aborrecido, ele é tão... Mas ele não mal-humorado. Mas só que ele não é. Ele não é. É só que... É sério. Sorrir é um comportamento que ele é um comportamento aprendido, ou seja... Não é um comportamento natural, é diferente da gargalhada. A gargalhada, existe uma área no cérebro de gargalhada e de choro, é diferente. Eu estou falando desse sorriso assim, ó. Totalmente aprendido. E é aprendido por quê? Porque quando eu faço assim, exerce controle sobre o seu comportamento. E eu consigo algumas coisas quando eu falo isso, né? Quando eu faço isso. A gargalhada não. Quando você ouve uma piada, isso acessa uma área lá, guielástica lá do cérebro e faz você rir, né? Não, é incontrolável. O choro também. Se você vê uma coisa muito ruim, ou a morte de alguém, você não consegue controlar. Não é um comportamento aprendido, né? Ele faz parte do funcionamento do seu cérebro. Mas o sorriso não. E isso explica, eu já li algumas vezes isso explica o porquê que os adultos autistas, às vezes, eles são encarados como pessoas aborrecidas. Aborrecida, fala, puta, o cara é meio chatão, o cara é chatão, ele é meio mal-humorado e tal. Na verdade, não. Se você sentar pra conversar com o cara é bacana, cara, o cara é bacana, o cara tem uma sacada boa, coisa e tal. Ele só não fica mostrando o dente. Por quê? Porque não precisa, entendeu? Começa a perceber isso, menina, nos adultos autistas, que você vai ver que é pura verdade tem uma isso. Forma de ranzinhos, e ele é um dos caras mais bonzinhos que tem na vida. Tô falando, é só porque não tem necessidade. Cara... Exato. Não tem necessidade. Você vai ver, pega as fotos dele que você vai ver. Ou ele não vai estar rindo, ou se estiver rindo é boca quadrada que eu falo. Não, boca quadrada é assim, o cara ri assim, ó. Pra você vê baixo, que ele não quer. O sorriso é até pra baixo. Ele não quer rir. Ele não ri aqui em cima, ri aqui, ó. É porque ele não quer fazer aquilo. Não, total. De fato. Você assiste Friends? Nunca assisti, Friends? Não. É porque pra quem assiste Friends, tem o Ross. O Ross era um dos personagens que ele tava sempre sério, mas ele falava que por dentro ele tava rindo, ele dizia. Pois por dentro eu tô rindo. E na foto ele tava sempre sério. Meu marido, ele fala isso. Mas por dentro eu ri. E todas as fotos ele tá assim, inclusive de casamento. Tá na maior alegria nas nossas fotos de casamento, sabe? Tá lá toda assim. Você sabe, Mirella, mas eu sei que ele tava feliz por dentro. Bom, tá até hoje, né? Tá triste, até hoje. Triste não deve estar, né? Triste não tá. Tá bem servido. Somos bem casados, somos felizes. Por dentro, bem lá dentro, somos. Tá feliz. Você sabe, Mirella, que tem uma brincadeira que eu faço com as mães na consulta, assim, com os pais, com as pessoas, para explicar a importância do comportamento social, né? Eu tô ali na consulta e a mãe acompanha comigo há 10 anos. Aí eu falo para ela assim, linda, você tem certeza que eu sou médico? Ela faz assim, ela fala assim, doutor Paulo, eu nunca pensei nisso. Eu falei, mas você tem certeza? Você viu o meu certificado do Conselho Federal de Medicina? Ela fala, não. Eu falo assim, você tem certeza que eu sou neuropediatra? Você foi lá no CRM ver se eu tenho um registro de neuropediatra? Ela fala assim, não. Eu falo assim, ué, e meu certificado de analista do comportamento você viu? Ela fala assim, não. Aí eu falo assim, você já percebeu que você está gastando dinheiro comigo faz 10 anos e você não sabe se eu sou médico? Ela fala, meu Deus, não é que é verdade? E aí eu falo, e quando a senhora sair hoje aqui da consulta, muito provavelmente
a senhora vai falar para minha secretária, eu queria marcar de novo com o Dr. Paulo daqui a 6 meses. Cara, tem comportamento mais bizarro que esse? Você não sabe nem se o cara é médico e você vai ficar a vida gastando dinheiro com ele. Daí você pergunta, por quê? Comportamento social, é só isso. Deve ter, eu sempre falo, deve ter um monte de médico em Curitiba, deve não, tem, muito melhor do que eu, muito melhor, mas não tem ninguém que tem consulta marcada para 2 anos. Por quê? Porque o que mantém as relações sociais não é essencialmente a sua habilidade técnica. Tratar a convulsão, tratar autismo, se você fizer um curso básico ali, você vai saber. Se você pegar, você ler tal, você vai aprender. Mas o que mantém, por exemplo, o meu grupo de pacientes é o meu comportamento. Certeza absoluta é o meu comportamento. Então existe alguma coisa no meu comportamento social que reforça o comportamento daquela mãe, que reforça o comportamento daquela pai. Claro, estou deixando de lado a parte técnica, né? Técnica é sua obrigação saber fazer. Estou indo além disso. Então existe alguma coisa no meu comportamento que faz com que aquela pessoa saia e fale assim, quer saber, eu vou marcar de novo com o Paulo daqui a 6 meses. Agora vamos mudar o jogo. Chega lá, você, o Roberto, teu moleque, e aí eu falo assim, não, eu tô aqui para prestar um serviço técnico, eu tô sendo pago para isso. Eu falo assim, ó, teu menino tem que fazer isso, 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 o remédio que tem que tomar, esse aqui a senhora volta daqui a 6 meses. Faço assim e vou pro meu computador. Você vai voltar? Ou seja, quando você, não é que decide, né? Quando você não se esforça para ter um comportamento que ele seja mais socialmente palatável, eu poderia fazer isso, porque você não está me pagando para te agradar, você está me pagando para resolver uma situação da tua vida. E se eu pegar, fizer um laudo bem feito, falar, as guias estão aqui, o tratamento do menino é esse remédio você tem que dar assim, 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 do ponto de vista técnico, eu fiz a minha parte como médico, só que eu vou ficar sem paciente. Entendeu? Aí eu estou falando isso para pensar no negócio do contato visual, das palavras de gentileza. Então, de novo, pode não usar? Pode. As pessoas têm que te respeitar? Tem. Mas a sua qualidade de vida será pior, porque ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Então eu poderia tratar meus pacientes assim. E olha lá, hein, é sem dar coice. Não estou dando coice, não. Eu estou tratando assim, olha, você me pagou para isso, eu estou fazendo isso e pronto, e acabou. É isso aqui, e 15 minutos de consulta, acabou o negócio aqui. Tecnicamente, ok. Socialmente, eu ia ficar sem nenhum paciente. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Tem que ter essa perspectiva. Quando você pega uma pessoa, isso é uma outra forma de você pensar também. Quando você pega uma pessoa que com 35 anos teve diagnóstico de autismo, você entende que esses comportamentos que teoricamente deveriam ter sido aprendidos na história de vida dela não foram? Sim. Por quê? Não foram porque ela não foi ensinada. Sim. Então a gente chama de história natural, né? A história natural simplesmente aconteceu para aquele indivíduo e ele não foi ensinado aquilo. Então hoje quando ele chega com 35 anos ele fala assim, não, mas é assim, eu quero ser respeitado assim. Mas calma, você não sabe como é não ser assim, porque você sempre foi assim. Talvez, se você desse a oportunidade de ser ensinado, de fazer uma boa psicoterapia, faz um bom treino de habilidade social, pega um coterapeuta, um parceiro de grupo, cara, tua mulher, um amigo teu, faz uma boa terapia, experimenta aprender habilidades sociais e agora que você tem as duas, você sabe como é ser assim e você sabe como é ter habilidades sociais, agora você pode decidir. Antes, você não tem o que decidir, porque você não tem escolha, você só é daquele jeito. Por outro lado, você pega uma criança, pega lá um piazinho autista nível 1 de 9 anos de idade, e ensina habilidades sociais para ele. E agora ele sabe se comunicar bem, ele sabe olhar no olho, ele sabe falar por favor, ele sabe se despedir, ele tem assertividade, ele defende um bom ponto de vista, tal. Agora que ele sabe tudo, agora eu acho que é honesto você dizer assim, ó, ser daquele jeito funciona assim. Tendo as habilidades sociais funciona assim. Como você quer? Eu não vejo como alguém vai poder falar assim, não, eu queria ser daquele outro jeito. Mas como? Se o outro jeito, ele visivelmente ele vai te trazer prejuízo, visivelmente você vai ter mais dificuldade do outro jeito, por que alguém optaria em ter prejuízo se existe uma forma que é de não ter prejuízo? Entendeste? Mas para que isso aconteça, o que teria que acontecer? Essa pessoa que está falando assim, eu sou assim, você me respeita assim. Ela teria que dar a oportunidade dela fazer uma boa intervenção e tentar ser de outro jeito.
mas é muito pouco provável que isso aconteça, né? Que isso aconteça. Eu já ouvi, inclusive, assim, olha, se pessoas que são deficientes visuais conseguem aprender usando os outros sentidos e outras formas, por que então o autista não poderia ser respeitado e não utilizar o contato Não, poderia, visual? mas aí tem que fazer o seguinte, tem que pegar pro sujeito que é cego, chegar para ele e falar assim, cara, tem o seguinte, viu, tem duas opções, continuar cego ou enxergar, você quer o quê? Você conhece alguém que vai falar assim, surreal, não, eu né? quero ser cego, você tá louco? Eu prefiro ser surdo. Minha mãe é surda. Na minha família, nós temos surdez, eu tenho muita perda auditiva, minha filha tal. Eu uso aparelho. Quando eu estou por exemplo, em aeroporto, você só vai me ver de aparelho. Você acha que se você chegasse hoje para mim e falasse, Paulo, tem uma seguinte opção, não precisa mais disso aí, cara. Você pode, a partir de amanhã, ouvir normal. Daí eu vou falar assim, você tá louco? Eu quero ser surdo. Eu gosto de pagar 12 mil reais num aparelho. Eu gosto de, a cada 4 meses, ter que pagar 600 para comprar pilha de aparelho. Eu adoro essa vida. Não gosto. É que eu não tenho alternativa. Então, você chegar para mim e falar assim, Paulo, também não precisa mais usar o óculos, porque você vai ficar com a visão normal. Quero. Entendeu? Então, essa é uma lógica, a gente chama de lógica de contraponto, né? É uma lógica de contraponto que ela só vê a sua perspectiva. Mas se você perguntar para o cego, ele não quer ser cego. Entendeste? Ele pode ter uma perspectiva melhor. O sujeito que tem um transtorno de comportamento, se ele conseguisse ter essa perspectiva de entender que do outro jeito é melhor, talvez ele pudesse dar uma chance de melhorar. Mas aí, Mirella, entra um outro ponto que eu também sempre discuto muito, e você vê muito isso em rede social. Às vezes você vê uma discussão de autistas nível 1 em rede social, e eu olho por fora e eu falo assim, eu não acredito que 3 ou 4 pessoas adultas estão discutindo isso. Eu falo assim, não é possível, essas pessoas elas não podem estar discutindo isso. Só que aí, quando você vai tentar entender o porquê que elas estão discutindo aquilo, o que está por trás daquela discussão? A inflexibilidade cognitiva dela, a rigidez de comportamento. Então, às vezes, às vezes não, isso é muito frequente. A rigidez de comportamento, ela te impede de ver uma outra perspectiva. Eu gosto de dar um exemplo assim, eu até dou esse exemplo em aula. Você pega um casal de namorados, e eles estão namorando já há 2, 3 anos. E eles têm uma coisa na relação deles que é o seguinte, toda noite, às 20 horas, o rapaz liga para a menina para falar alguma coisa bonita, para se despedir, para dar boa noite e desliga, os dois vão dormir, tá certo? Há 2 anos, esse menino às 8 da noite, às 20 horas, liga para essa moça. Aí houve um dia que ele não ligou para a moça. Se a moça ela tem flexibilidade, ela tem várias opções. Ela pode, por exemplo, pegar e ligar para ele. Ela pode simplesmente dormir e no dia seguinte perguntar o porquê ele não ligou. Ela pode simplesmente relevar e falar assim, não, ele não ligou porque ele não quis. E no outro dia, vida que segue. Mas você entende que existe uma miríade de possibilidades de comportamento. Sim. Muito bem. Agora imagina uma pessoa rígida. Uma pessoa, pode ser que a mãe dele foi internada, ele teve que ir para o hospital. Isso era muito mais grave do que ligar para a namorada. Agora, olha uma pessoa rígida. O cara não liga. E ela coloca um pensamento intrusivo no cérebro dela que é o seguinte, ele não me ligou porque ele está me traindo. Não há nenhuma evidência de que isso seja verdade. Absolutamente nenhuma. O relacionamento tá bom, tá tudo funcionando direitinho, eles saíram na noite anterior, eles estão fazendo planos para se casar. Não há nenhuma evidência de que isso seja verdade. Mas como ela é inflexível, o pensamento intrusivo foi, ele está me traindo. E essa noite, ele está passando a noite lá com a outra menina, por isso que ele não me ligou. E ela pega e começa a ligar pro cara. Liga, e o cara não atende. Aí quando chega na manhã seguinte, o cara passa lá para buscar ela para levar para a faculdade, ela já chega, já mete a boca no cara, tapa na cara, coisa e tal. O cara tinha perdido o celular na noite anterior, por isso que ele não ligou. E ele não atendeu porque ele estava sem celular. Agora, na inflexibilidade cognitiva dela, não havia outra possibilidade a não ser que ele estivesse passando a noite com uma outra pessoa. Você imagina, menina, o impacto que isso tem sobre o comportamento, sobre a vida do indivíduo, aquele indivíduo que ele é incapaz de perceber que existem muitas possibilidades para explicar uma coisa. Às vezes você está vendo uma discussão ali em rede social e eu estou falando uma coisa que é uma crença que eu tenho. Você
que é uma mulher inteligente. Você tá me mostrando, você fala, Paulo, não é desse jeito como você tá falando. E, cara, não é uma opinião, eu vou te explicar o porquê que não é. Não é por isso, por isso, por isso. E daí o contra-argumento, você fala, não, você tá errado. Não é por isso, por isso, por isso. Você já deu todas as explicações cabais a respeito daquilo. Todo o planeta já entendeu. E eu continuo na minha postura rígida. Sim. Chega um momento que sabe o que vai acontecer? Você vai chegar para mim e falar assim, Paulo, desculpa, eu não quero mais conviver com você. Sabe por quê? Porque você é um cara intolerante. Assim, eu te expliquei, eu me esforcei, eu gosto de você, eu queria continuar essa amizade. Só que é impossível. Porque você não consegue entender alguma coisa que... Entender não. Você não consegue aceitar alguma coisa que todo mundo aqui já aceitou. E aí o que faz? Você pega e vai lá ficar com as suas amigas, com seus amigos, que é o povo que entendeu, e eu fico com quem? Sozinho. Entendeu? Por quê? Porque eu sou rígido, porque eu sou intolerante. Você vê muito isso em famílias. Sim. Você vê muito isso em famílias. O que acontece? A família vai se fechando em torno de si. Por quê? Porque, pô, a mulher gosta do marido, o marido gosta da mulher, constituíram uma família, coisa e tal. Eles não querem desfazer aquilo. Tá, mas só que ninguém mais quer conviver. Por quê? Porque é chato. É chato, é desagradável, é cansativo, sabe? O sujeito tem um pensamento e ele é inflexível, ele é irredutível quanto àquilo. E aí acaba que muitas vezes a família fica sozinha e a família vai se bastando por si só, coisa e tal. Mas quando você vai ver seu círculo social, não tem ninguém. Não existe. Simplesmente as pessoas todas foram embora. E aí você começa a se juntar com quem? Com quem é igual a você. É. Eu fiz uma vez a pergunta para uma amiga nossa, para Renata, e vou falar para você. Você tem alguma amiga que não seja mãe atípica? Não, hoje em dia... Então, é isso. Não tem, porque as pessoas elas só conseguem se juntar com pessoas que têm características parecidas, né? Então, assim, se você se junta lá com 4 mulheres que nenhuma tem filho autista, de verdade, elas vão ouvir sobre seu filho 2 vezes. Na terceira vez, elas vão falar assim, ai, Mirella... Puxa, a gente quer falar de bolsa, a gente quer falar de viagem, a gente não quer mais falar de autismo. Aí você vai falar, não, mas é que o autismo é muito importante na minha vida. Tá, mas não era nossa, a gente não quer saber, viu? E aí vai acabar que 2, 3 vezes ninguém vai te convidar mais, porque ninguém quer falar do seu assunto. Não. Isso é um problema social, que eu acho que a gente fica muito focado em diagnóstico de autismo, comorbidade de autismo, TDAH, TOD, coisa e tal, mas tem uma parte, quando você vive o autismo por dentro, tem uma parte do autismo, né, o tal do iceberg, que ela está um pouco mais para baixo da água, e que ou as pessoas não querem ver, ou é mais fácil não olhar para ela, mas é uma parte muito dolorosa, não para o indivíduo autista, mas para a família do indivíduo autista. A gente vai ficando na nossa bolha azul mesmo. Porque o restante não consegue entender ou acompanhar. Eu tenho alguns amigos, assim, fora da bolha, mas que não são mais da convivência. A convivência ficou das mães sofridas. É ali que a gente... É o nosso beabá. Porque é o nosso dia a dia o tempo todo. Então, é um grupo que a gente se fala o tempo inteiro. A gente tem as nossas contingências e é ali que a gente dá risada. Eu tenho um amigo, Mirella, ele vai ver isso, que ele vai saber que eu estou falando dele. Ele é taxista. E ele é o cara mais esforçado que eu conheço e mais pobre que eu conheço. Ele é muito esforçado, tanto que eu ajudo muito esse cara, assim, porque, cara, eu acho que ele é o segundo cara que mais trabalha. O primeiro cara foi meu pai. Meu pai era um cara brutal para trabalhar, assim. Eu nunca vi um homem trabalhar como meu pai. O segundo, esse taxista. O cara trabalha muito. Só que, por outro lado, ele também é o cara mais pobre que eu conheço. Ele não tem nada. O táxi não é dele nada. Ele não tem nada. Ele não tem um coach, ele não tem nada, absolutamente nada. E toda vez que ele vem falar para mim, ele fala assim, Paulo, tem uma situação muito boa para acontecer comigo... E aí ele conta a situação. E aí eu falo para ele assim, José, vai dar errado. Eu falei o nome dele. Eu falo assim, José, vai dar errado. Ele fala, não vai dar errado, vai dar certo. Porque ó, essa situação é assim, eu vou conseguir o carro e a placa, não sei o que lá, coisa e tal. Eu falo, não, peraí, cara, você não está avaliando todas as outras contingências. Eu garanto para você que isso vai dar errado. Aí ele vai lá e faz. Acontece o quê? Dá errado. Porque a pessoa que ela está fora da situação, ela tem uma perspectiva totalmente diferente da pessoa que está dentro. Eu vou ligar agora o ponto e você vai entender. Às vezes você chega e fala assim, cara, eu tô com um problema com meu filho, que é um problema grave, é assim, 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 e tá acontecendo assim, assim, cara, isso aí tá tendo impacto no meu casamento, na minha família e tal. E a pessoa que é de fora do autismo fala assim, ai meu, puta mimimi.
Sabe por quê? Porque a forma como ela vê a situação é totalmente diferente da forma como você vê a situação. Quando o José vê a situação, ele vê sobre um prisma que é um prisma único, que é só dele. Quando ele é meu amigo há 20 anos, faz 20 anos que ele fala, eu falo, vai dar errado. E faz 20 anos que acontece o quê? Que dá errado. Hoje eu não tenho mais paciência com o José. Quando ele fala, eu falo assim, José, é isso mesmo, faz, cara. Faz que vai... Vou torcer por você, vai dar certo, cara. E você dá errado. Então, isso também cria o negócio de você ter mães, né, mulheres da sua vida que são de dentro ou de fora do autismo. Uma pessoa de fora do autismo, ela chega e fala assim, ai, para, frescura, não é tão difícil assim. É que à noite, quando aquela criança autista não dormiu, na segunda, cara, e na terça você já tá irritada. Na quarta, quando o menino não vai dormir, puta, você já tá daquele jeito. Quando chega na quinta, você já dá um esporro no teu marido que não tem nada a ver com a história. Porque o cara estava trabalhando, ele está fazendo a parte dele. Aí o cara toma um esporro. Quando chega em casa, o casal já briga. E aí o marido fala assim, pô, mas não tem nada a ver com isso. Já vai lá dar um esporro na criança. Quando você vai ver o problema, era o seguinte. O problema é que no domingo à noite o moleque tinha que dormir às 9 horas, não dormiu. Isso vai virando uma bola de neve. Só que quando você chega para sua amiga, você fala para ela assim, eu tô com problema lá com o Arthur não dorme. Ela fala, ai, meu pai, de bobeira, põe a criança para dormir. Só que não é. Não é, são coisas que vão acontecendo decorrentes uma da outra, e daí o moleque não dormiu, você brigou com o marido, o plano de saúde já não sei o que lá, coisa e tal. Então a pessoa de fora, isso para mim hoje é muito claro, ela sempre tem a falsa perspectiva de que existe um mimimi dentro do autismo, que eles chamam hoje de vitimismo. Já ouvi isso muitas vezes. Eles falam assim, essas mulheres elas se vitimizam, elas têm que ser mais fortes. Você só consegue ter a perspectiva disso se você for a pessoa que no domingo à noite não dormiu. Se você é a pessoa que dormiu no domingo à noite, se você não é a pessoa que na segunda-feira gritou com o teu marido, se você não é a pessoa que o plano de saúde está ligando e dizendo que vai suspender, você não consegue ter a perspectiva disso. Isso é o que eu te falei sobre a perspectiva social, entendeste? Talvez a gente tenha que sair um pouco, isso que eu gostei da nossa conversa hoje, porque a gente normalmente fala muito sobre autismo enquanto transtorno mental, né? Mas, dito toda a relevância da importância do transtorno mental, existe toda uma questão social que cerca o transtorno do espectro do autismo, que talvez ele seja tão ou mais relevante do que o transtorno em si. Do que o transtorno em si. E isso que faz a gente sucumbir muito. Porque se essa parte social ela tivesse mais estabilizada, com certeza a gente teria outra desenvoltura para essa parte mental, para a gente seguir no tratamento da saúde em si. Mas como fica tudo capenga, Notão. assim, essa é a areia movediça, né, que a gente vai. Então, eu mesmo, assim, particularmente das minhas coisas, quando as outras amigas vêm perguntar, Mi, como que estão as coisas? Tudo bem. Mas eu também, eu acho que eu criei isso já faz muito tempo. Eu tenho uma capacidade de... Ao longo da minha vida, eu sempre fui muito assim... Parece que eu tenho um mundo meio Nárnia, que eu desassocio da minha realidade. Sei lá, tá tudo desmoronando. Mas daí eu saio pra passear com o Luke, sabe? Aí eu brinco com umas coisas com o Arthur e verdadeiramente eu sinto que tá bem. Eu não fico triste, eu não sou depressiva, graças a Deus. E aí, sei lá, eu sinto que tá bem. Quando eu tô respondendo que tá bem, eu juro que eu não tô mentindo pra pessoa. Naquele momento eu tô sentindo que tá bem. Eu só tô eu vou te fazer um desafio e você começa a perguntar isso, porque eu faço isso nas consultas. Você começa a perguntar para suas amigas, mãe de autista. Você fala assim, quais são os teus 3 problemas hoje no negócio de autismo aqui? Quais são os 3 problemas? Vou dar um chute, tá? Elas vão falar assim, plano de saúde escolhe a pensão que tá atrasada, né? Daí você fala, não, mas e o seu filho? Não, filho não. Filho não tem problema com o meu filho. Eu tenho problema com a escola, com o plano de saúde e com a pensão do meu ex-marido. Isso. Esse é o problema. Claro que eu não sou... Eu sei que tem aquela mãe que vai falar, não, meu filho me bate. Lógico. Tem ali uma parcela em que o transtorno mental ele é muito penetrante. Ele é o problema. Sim. Mas isso não é a regra. A maioria, né? Não é a regra. A regra é você ter problema com o plano de saúde. Eu estou chutando, né? O plano de saúde escolhe a pensão que está atrasada. De resto... Não tá ruim, tá ok, dá para tocar a vida assim, né? Então é o que você acabou de falar. Às vezes, se você acertar o meio,
A criança mesmo é a vida que segue. Nossa, Não dá, dá pra então. tocar com a criança, né? Exato. Não, o Arthur tá show de bola ali. O Arthur tá dando de 10-0 em todo o restante ali, graças a Deus. Aí o restante tá meio, né, meio capenga. Mas é mais ou menos assim. Só não pode aprofundar muita pergunta. A gente tem que dar aquelas respostas rasas, que você aprofunda muito, a gente começa a chorar. Então tem que ser meio raso e aí segue o baile. E vida que segue. Doutor, obrigado mais uma vez pela Obrigado, participação. Mirela. É sempre um Obrigado. prazer ter você aqui. Todo meu, todo meu, todo meu. Pessoal, fiquem ligadinhos então nos próximos episódios. Não deixem de se inscrever no canal. Um beijo. Até. Tchau, tchau.